Em relação àquilo que o Governo reserva para o futuro. Prosseguir o ataque contra os trabalhadores, nomeadamente ao nível dos seus direitos, das condições de trabalho e dos salários. Continuar a desmantelar serviços públicos que dão corpo a funções sociais do Estado. E também continuar a proteger e mantendo em estado de graça os interesses do capital, tanto dos chamados credores internacionais, que continuam a ingerir no nosso país através da Troika, como da Banca Nacional, que apesar de protegida, tem visto cair o niqab sob o qual hipocritamente se protege. Antes que alguém se tivesse pronunciado sobre a proposta de Orçamento do Estado, já a inefável Ministra Luís se esforçava por fazer passar a ideia de estarmos perante o orçamento das famílias, o orçamento que iria fazer baixar a carga fiscal e, em suma, dizia a Ministra, um orçamento que, sendo da era pós-Troika, já tinha traços diferentes dos anteriores. Preguiçosamente, porém, houve quem se pusesse a ler e a traduzir os conteúdos orçamentais e, de uma forma absolutamente patética, viesse afirmar que, afinal, as coisas não eram bem como Luís dissera e outros repetiram. Dito com um estilo de menino rabino, mas com um espírito que é próprio de outros tempos, o primeiro-ministro Passos Coelho, antes que dizia então, o primeiro-ministro Passos Coelho, antes que a contestação crescesse, decidiu pôr as coisas em seu sítio e, por isso, aos que o criticavam, reservou um espaço que está Passos Coelho em querer, jamais será partilhado por inteligências como Camilo Lourenço ou mesmo João César das Neves. Chamou-lhe ele o cantinho dos patetas preguiçosos. É assim como que uma espécie de canal panda de quem não está de acordo com o primeiro-ministro, ou não fossem aqueles ursos, e refiro-me naturalmente aos pandas, malandros e indolentes. Tudo o que está para trás, tudo o que está para trás e se mantém para o primeiro-ministro são coisas sem interesse. E por isso, se 4 anos depois dos cortes orçamentais de caráter transitório, que apenas se manteriam até à saída da Troika, afinal vão manter-se 80%, essa é, sem dúvida, uma benesse do Governo. E benesse será também manter a sobretaxa do IRS, como se o enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar fosse coisa já apagada. E já quanto à fiscalidade verde, fiquemos contentes, pois ela destina-se a permitir que passemos a poder dizer, e agora sim, que ficamos verdes de raiva, mas há fundamento para isso. Portanto, uma medida a pensar nos contribuintes, camaradas. No que à educação diz respeito, a história não é diferente da que pode ser contada para as restantes áreas sociais, embora neste caso apresente um nível de gravidade mais elevado. Desde logo, porque através dos últimos orçamentos do Estado, 2012, 13 e 14, a educação já levou um corte superior a 1.500 milhões de euros. Depois, porque na proposta de orçamento para 2015 o valor a cortar na educação é superior ao de qualquer outra área. Tem sido repetido, mas nunca é demais falar disso, que no próximo ano, a manter-se a proposta hoje aprovada na Generalidade de Orçamento de Estado, as verbas para a educação serão inferiores às que serão pagas em juros, e eu repito, em juros da dívida, o que demonstra que neste país e com as atuais políticas as coisas andam ao contrário do que qualquer pateta preguiçoso consideraria ser normal. Quem
pateticamente olhar para a proposta de Orçamento de Estado, dá conta de haver um corte superior a 700 milhões de euros para os ensinos básico e secundário e um corte de 26 milhões de euros para o funcionamento das instituições de ensino superior, para além de se confirmar a já anunciada morte da ciência. Porém, quem, deixando-se de moleza e patetices, olhar com os olhos e o conhecido rigor do ministro Crato, vê que não é nada disso, pois descontos aqui, descontos acolá, quase se fica a ganhar. É uma questão de fórmula de cálculo, coisa em que Nuno Crato é reconhecidamente competente. Camaradas, o caso não é para estarmos sossegados, pois com as reduções orçamentais que se anunciam, é fácil compreender o que está em preparação. Continuar a fragilizar a escola pública e a retirar qualidade ao ensino, com medidas que se traduzirão em novas reduções de trabalhadores docentes e não docentes das escolas, e a OCDE já veio dar uma mãozinha ao Governo, seja com o despedimento de mais contratados ou com a mobilidade especial e as rescisões dos que são dos quadros. Face a esta situação, patetas seríamos se não percebêssemos que este orçamento devastador, travestido de amigo das famílias, é mais do mesmo em doses iguais e reforçadas. E preguiçosos seríamos se não o combatêssemos e se não desvalorizássemos as políticas e os políticos que suportam tal orçamento. Isto grato de outros governantes e de alguns afins. E burros porquê? Burros porque simpáticos, burros porque obedientes e ainda que teimosos, incapazes de espetar-lhes um par de coices em quem não para de atacar Portugal, os portugueses e a democracia. Vivam os trabalhadores portugueses!